Gonçalves, igreja. Gonçalves. Vamos louvar o nosso Deus agora com um hino verdadeira alegria. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Amém. Amém. Agora todos em pé, 5, 7, 3. O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está em seu santo templo. O céu, o mar e a terra, e vós guardai silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Deus. Amém. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, peço agora, Pai, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Perdoe os nossos pecados, em nome do Seu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Nesse momento, né, a gente vai adorar também o nosso Deus através do nosso louvor. Eu convido as minhas mulheres em missão que vêm aqui com a gente para poder cantar. O
mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Queremos agradecer a Ti, Pai, por esses momentos que estamos passando na Tua casa, Pai. Hoje é um dia missionário, Senhor, o dia da mulher missionária. O Senhor sabe que cada uma de nós que estamos aqui, Pai, tem o propósito de fazer o melhor para Ti, Pai. E peço neste momento que o Senhor possa abençoar cada uma de nós que estamos aqui, abençoar também aquelas que não puderem estar aqui hoje também, e possa abençoar também a igreja em geral, Pai. Para que nós possamos, meu Deus, ser mulheres, Senhor, verdadeiras, cristãs, que nós possamos levar o Evangelho aonde quer que nós formos, que o Senhor quer que nós vamos, Senhor. Nos dê, Senhor, essa sabedoria, nos dê essa fé, Senhor. Nos encoraja, Senhor, para que nós possamos ganhar almas para Ti, Pai. Seja qual for a maneira, Senhor. Cada um de nós tem uma maneira de pregar o Evangelho. E o Senhor tem usado a cada um de nós, Pai. Nós confiamos em Ti, meu Pai, que o Senhor tem feito o melhor por cada um de nós que estamos aqui hoje, Pai. Por isso, neste momento, eu lhe peço a Ti que o Senhor venha abençoar a Josi, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa enchê-la, meu Pai, para que ela possa passar a mensagem que seja enviada de Ti para nós, Pai. Fica conosco agora, Pai. Nos dê um culto maravilhoso, abençoado, para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começarmos, vamos curvar nas suas frontes e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado na sua santa casa de oração. Peço agora, Pai, que o seu Santo Espírito se faça aqui presente. Abra, Pai, os nossos corações e a nossa mente para entender a Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou começar com uma pergunta, vocês não precisam responder, tá? Mas fica pensando aí que no final eu vou fazer novamente, aí vocês respondem, tá? Se Deus te chama você hoje para uma missão, qual vai ser a sua resposta? Pensa bem, tá? No final do culto eu volto com essa pergunta e aí vocês respondem, tá? Quem aqui gosta de ouvir histórias? Poucas pessoas. Preferem histórias fictícias ou verdadeiras? Qual? Verdadeiras. Eu também. Eu gosto muito de ouvir histórias, mas eu gosto de ouvir histórias de pessoas que fizeram história. Como, por exemplo, quando a mulher, ela obteve o direito de votar. A gente sabe que as mulheres antigamente não votavam, era somente os homens, né? E aí, em 1932, foi sancionada a lei que a mulher podia votar. Só que o voto era facultativo, ou seja, se a mulher quisesse votar, ela votava. Se ela não quisesse, ou se o marido não deixasse, ela não votava, né? E em 65, tornou-se obrigatório o voto da mulher. Ou seja, mesmo que o marido se falasse assim, não, você não vai votar, era obrigatório o voto. Hoje a gente sabe que votar é uma obrigação nossa, né? É um dever nosso. Se
você não quiser votar, você tem que justificar o seu voto, né? Mas isso daí foi uma vitória para nós mulheres, né? E também, em 1932, a mulher conseguiu o direito de ter a sua CNH, ou seja, a sua carteira de habilitação. E a primeira mulher a conseguir foi a Maria José Pereira Barbosa Lima. Amém. Que tamanho de nome, meu pai do céu. Ela foi a primeira mulher a ter a sua CNH. E não sou eu quem está falando, isso é uma pesquisa do Detran, que as mulheres são muito mais prudentes no trânsito do que os homens. Lamento, homens, mas eu acho que vocês deveriam ser mais prudentes, viu? Mas enfim, irmãos, são essas histórias que eu gosto de ouvir, porque essas mulheres lutaram, essas mulheres tiveram coragem de mudar o que estava errado. Porque era certo as mulheres não votar e só homem votar? Não, porque a gente também tinha o direito de escolher o nosso prefeito, o nosso presidente, os nossos vereadores, né? Assim como os homens. Agora eu quero apresentar para os irmãos, todo mundo aqui já conhece, né? Mas quero apresentar novamente 4 mulheres. Essas mulheres são aqui da Bíblia, né? E eu vou contar a história da primeira. E diz assim, ó. Ela era bonita, jovem e solteira. Tipo a Carol, a Amanda, a Vitória ali, solteira, bonita, jovem, né? E naquela época era muito comum que as meninas, as moças, elas se casassem com um parente. Parente distante, viu gente? Não é por irmão não. Viu? Um parente distante. Mas não havia nenhum parente ali perto para ela poder casar. Ou seja, ela pensou, né? Nossa, vou morrer solteira. Ela sabia que alguns deles se mudavam para outro lugar, mas o lugar era muito longe e eles quase nunca se visitavam. Uma de suas tarefas diárias era ir buscar água para a família. Ela costumava se juntar a outras moças da aldeia, mas naquele dia ela estava sozinha. E ao se aproximar do poço, ela viu um estrangeiro que obviamente tinha vindo de muito longe. Ela conhecia todo mundo ali. Mas, então não foi difícil ela perceber que aquele homem era um estrangeiro. E também havia camelos ali, que era uma outra pista de que aquele homem não era dali. Ela não tinha ideia de que por causa daquele homem, nesse mesmo dia, em menos de 24 horas, a sua vida mudaria para sempre. Alguém sabe de quem eu estou falando? Quem falou primeiro? Wallace. O que o irmão Wallace falou? Quem acertou foi a Rebeca. Mas quem falou primeiro? A Diana falou primeiro? Estamos falando, irmão, sobre Rebeca. E aqui vou fazer uma pergunta. Você já passou por uma situação em que precisou tomar uma decisão rápida que mudaria completamente a sua vida? Quem nunca, né? Eu não. Eu gosto de ter um tempo para pensar. Será que isso vai me fazer bem? Será que não? Qual vai ser as consequências? Eu demoro um pouco para pensar. Mas aqui, Rebeca, ela não teve muito tempo para pensar. Quando Abraão mandou o seu servo até aquela terra para buscar uma noiva para o filho dele, ali estava Rebeca, né? O servo ali logo já entendeu que era aquela ali a mulher do seu senhor, né? E Rebeca ali, ela teve que decidir: eu vou seguir esse estrangeiro ou não? Abram suas Bíblias em Gênesis 24, 58. Gênesis capítulo 24, verso 58. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim, ó: chamaram
pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu? Sim, quero. A tradução aqui diz: irei. Ou seja, ela não pensou. Rebeca não ficou ali: será que eu vou? Será que eu não vou? Ela foi, porque Rebeca ali entendeu que ali era um chamado de Deus. Porque Deus disse que ela seria mulher de Isaac. Vamos para a segunda história. E confesso que essa história aqui eu não conhecia muito a fundo. Eu fiquei até impressionada quando eu li o texto completo. E diz assim, ó: em uma época muito difícil, 20 anos de governo estrangeiro opressor, com forças militares muito superiores a de outros governos, 20 anos. Irmãos, 20 anos, tá? Isso é muito tempo. Uma geração inteira de pessoas nasceu e cresceu nesse ambiente cruelmente opressor. E então veio uma revelação, ou seja, uma mulher recebeu uma revelação. Ela recebeu uma mensagem clara de Deus, que precisava transmitir ao povo. Débora. Segura aí, irmão, senão você vai... Tem que dar um suspense. Foi uma notícia emocionante. Deus tinha um plano para libertar o seu povo dessa terrível opressão. E ela agiu imediatamente. Ela era uma pessoa conhecida, muito respeitada, e ela servia como juiz. Quem falou que foi Débora mesmo? Foi. Tá? As pessoas vinham a ela constantemente para resolver as suas disputas. O que ela não esperava era que seu entusiasmo não fosse correspondido pelo receptor de sua mensagem. Ou seja, Débora recebeu a mensagem de Deus: ó, eu tenho um plano para livrar o povo, ok? Beleza, Senhor. Graças a Deus, vamos colocar o plano em ó. Só que, plano em ação. Só que Débora, na época, os homens é que iam à guerra. As mulheres não iam para a guerra. Era somente os homens, graças a Deus. Né? Só que ele não recebeu a mensagem com aquele entusiasmo todo, né? E aqui ele falou assim para ela assim, ó. Ele respondeu com um ultimato, e um ultimato muito estranho. Até aquele momento, na Bíblia, vimos que apenas homens iam para a batalha, certo? As mulheres tinham outras funções. Ela também não planejava se envolver nesse empreendismo. Ela tinha os seus deveres, era uma esposa, uma juíza, uma profetisa e tinha muito sobre os seus ombros. Ou seja, ela já estava sobrecarregada, coitada, né? O ultimato do Senhor foi o seguinte: se fores comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Um homem falando isso para uma mulher, gente. Ela provavelmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em vez de ouvir, esse é um plano fantástico, estou pronto, eu faria o que você disse. Ele basicamente disse: não estou interessado. O Demir falou assim, né? A gente está falando aqui de Débora, né? Abram sua Bíblia. Juízes, capítulo 4, no verso 9. Juízes 4, verso 9. Todos acharam? Certamente, Débora respondeu: irei contigo. É uma mulher de coragem ou não? Débora nunca havia participado de uma guerra, porque não era a função das mulheres participar de guerra. Mas ali ele deu aquele ultimato para ela: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Então Débora prontamente disse: eu irei. E ela foi. Você já teve uma situação em que estava ocupada com sua vida, animada com o futuro pela frente, e então aconteceu algo que exigiu que você mudasse completamente a maneira como você via as coisas? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, irmãozinho. O primeiro sentimento que eu senti foi de frustração.
Porque você imagina uma coisa, você fica animado com uma coisa, e quando vê, acontece completamente daquilo que você pensou. Porém, tudo que acontece é de acordo com os planos de Deus. Tá? Vamos para a nossa terceira história. Se você sabe de quem eu vou estar falando, segura um pouquinho aí para a gente poder terminar a história, hein? Vamos lá. Ela se casou com um estrangeiro. Esse foi apenas o início da sua incrível história e muitas vezes de sua vida difícil. Seu marido tinha um irmão que também se casou com uma mulher ali da aldeia onde ela vivia, ou seja, eram cunhadas. A religião dele, Demir não vale soprar, hein? A religião dele era diferente da dela. E ela começou a admirar o Deus e a religião que ele seguia. Deu para entender aí? O primeiro ano de casamento passou e não havia novidades para compartilhar. O segundo também passou e agora a aldeia começou a falar e especular, porque ainda eles não tinham filhos em sua família. É aqui vem aquele ditado, né? Cada um cuida da sua vida, mas ali o caso é que o povo queria cuidar da vida deles, né? Como se não fosse difícil suficientemente ela lutar contra esse problema, os comentários das outras pessoas devem ter aumentado as suas dificuldades. Entretanto, o pior ainda estava por vir. Primeiro, o sogro dela morreu. Já começou aí. Foi um golpe muito duro para a família. Sua sogra estava inconsolável. Ela gostava da sogra e elas se davam muito bem. Isso aqui, irmãos, também não sou eu que estou falando, está aqui no papelzinho, eu já li para a Eliana lá no fundo, viu? Para a Lili também. Não sou eu que estou falando, está aqui no papelzinho, viu? É algo que todas as sogras deveriam aprender, a ter boas relações com suas noras. Tá bom? Vou te falar que vocês não têm. Gente, ó, está escrito aqui, não sou eu que estou falando, tá? E vou acrescentar, noras também tenham boas relações com as suas sogras, porque elas são a sua segunda mãe. Tá bom assim? Muito bem, vamos continuar. Mas como se a morte do sogro não fosse difícil o suficiente, mais 2 golpes pesados atingiram a família. O seu cunhado e o seu esposo morreu. Meu pai, eu não queria fazer parte da família. A mulher estava bem. Homem. Oi? Mas era pra falar já? É Ruth. É Ruth. Eu falei pra deixar terminar o tempo. Não, é o Demir, tirei ele daqui. Demir, você soprou? O Demir soprou sim. Fala rápido, acho que eu sei que você tá querendo. Eu tava esperando você acabar a história. Você falou, espera eu acabar. Eu tava esperando, mas eles não esperam. A hora que você começar agora eu já vou gritar. Tá, beleza, combinado. Então aqui, o sogro dela morreu e depois morreu o esposo dela e morreu também o seu cunhado. Ou seja, coitado dos homens daquela família, né? E aqui diz assim, ó. Que tristeza se abateu sobre aquelas 3 mulheres. É difícil imaginar a tristeza profunda que elas devem ter sentido. Estavam agora sem marido para cuidar delas e sem filhos para dar esperança para o futuro. Nesse momento vieram notícias boas e notícias ruins. Elas ouviram dizer que a fome na terra de onde viera o marido dela, que o trouxe a esse lugar, tinha acabado e havia fartura de comida por lá. E isso era muito bom. O ruim é que a sogra dela decidiu voltar para sua terra natal. A decisão inicial foi que as 3 mulheres iriam juntas, né? Elas eram uma família agora e era bom que elas ficassem juntas. Preparativos foram feitos, despedidas e também aconteceram. E elas estavam caminhando pela estrada. Ela estava deixando o lugar no qual se sentia confortável e as pessoas que conhecia, os costumes que praticava, a língua que falava, para ir a um lugar que nunca tinha visto antes. Era para viver com pessoas desconhecidas. Essa foi uma decisão difícil, mas foi tomada e elas estavam a caminho. Quando eu vi essa parte aqui, eu me senti igual quando eu fui para Sumaré. Gente, só conhecia meu irmão lá. Mas não foi, né? Só que não vergonha. Então sua sogra parou. Ela percebeu que era demais para essas jovens, suas queridas noras, deixar o seu povo ir com ela. Ela não tinha nada para oferecer.
A sogra disse que não sabia como ela mesma seria aceita de volta após 10 anos de ausência. Como ela cuidaria de si mesma e de outras 2 mulheres? Por isso, a sogra incentivou as 2 noras a voltarem para a sua cidade natal, para sua aldeia, e começarem uma nova vida. Seria mais fácil fazer isso do que continuar com ela. Sua cunhada decidiu que sua sogra tinha razão. Relutantemente disse adeus e voltou para trás. Ou seja, isso aqui nem pensou muito, né? Disse, tá bom, sogra, tchau. E voltou lá para a aldeia. Porém, Ruth disse o quê? Acho que o deveria da Jean parece uma Bíblia. Vamos lá. Abram suas Bíblias em Ruth, capítulo 1, verso 16. Acharam? Amém. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde queres que fores, eu irei. Ou seja, Ruth não pensou 2 vezes em acompanhar a sua sogra. Ruth pensou assim, ó, eu não vou abandonar você. Eu vou ficar com você e nós 2 vamos passar por isso juntas. Agora vamos para a nossa 4ª história. Ela não se lembrava muito do que havia acontecido quando seus pais morreram, mas se lembrava de ter crescido com seu tio amoroso. Você sabe? Certo. Tio amoroso. Ela o amava profundamente e fez de tudo que pôde para que ela crescesse com comida, abrigo e educação. Ele a protegeu e a inspirou nela um forte senso de quem ela era. Seu tio lhe enviou todas as informações, incluindo a publicação escrita da nova lei que afetou todos os judeus. Seu tio a incentivou a ver o rei e implorar por misericórdia e suplicar por seu povo. A essa altura, ela estava bem ciente dos protocolos reais e, devido ao plano anterior para assassinar o rei, as medidas de segurança eram mais rígidas. Ou seja, tentaram assassinar o rei anteriormente e agora, para você ir à presença do rei, estava bem rígido. Não era qualquer um que podia se aproximar ali do rei. Qualquer um que se aproximasse do rei seria morto, ao menos que o rei mostrasse misericórdia especial, levantando o cetro. Era muito arriscado e ela não achava que poderia fazer o que o seu tio pediu. Não sei se o seu tio ficou surpreso com a sua resposta, mas ele tinha uma opinião forte que compartilhou com ela. Segundo ele, essa situação foi possivelmente a principal razão pela qual Deus permitiu que ela estivesse na posição de rainha. Ela deveria intervir e lutar por seu povo. Do contrário, de qualquer forma, Deus encontraria meios para agir. Ou seja, se ela tivesse coragem ou não de ali, diante do rei, intervir pelo povo, Deus iria agir de alguma maneira, né? Abram suas Bíblias em Esther, capítulo 4, o verso 16. A resposta de Esther foi: vai, junta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E as minhas servas, eu e minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ao rei. Corajosa ou não? Esther sabia que se ela chegasse perto do rei e o rei não fosse misericordioso com ela, ela seria morta. Mas Esther precisava urgentemente pedir pelo seu povo,
Porque Esther também era uma judia. Então ela precisava intervir pelo povo. E Deus usou Esther poderosamente para ela salvar o povo. O que você teria feito na situação de Esther? Será que a gente teria essa coragem? Eu sou medrosa. Eu sou medrosa. Mas a Esther, ela inspira a gente. É uma história que inspira a gente a ser corajosa. Né? E sabe o que todas essas mulheres, essas 4 mulheres aqui que a gente viu, sabe o que elas têm em comum? A coragem. A coragem, a determinação, a vontade de fazer aquilo que Deus pediu para elas fazerem. Aquele ditado que diz assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não se encaixa no perfil dessas mulheres. Por quê? Porque elas deram o exemplo, elas disseram, eu vou, e elas foram e fez, elas não sentaram e esperaram Deus descer lá do céu, né, e fazer tudo. Elas disseram, eu vou, elas foram e fez, contando com a proteção e a misericórdia de Deus. Elas foram tão corajosas a ponto de, uma, deixar tudo para trás e seguir a sua sogra, ir para um lugar distante, desconhecido para ela, a ponto de uma ter que ir até para a batalha, coisa que não era comum para as mulheres. Mulheres, antes da gente dizer eu vou, antes da gente dizer que vai fazer a obra de Deus, a gente tem que ser um exemplo para as outras lá fora. Porque às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas as mulheres estão nos olhando, os homens estão nos olhando, estão nos observando. Muitas pessoas já falaram aqui, imagina você chegar lá no céu e você ver fulano lá, aí falar, eita, é por causa de você que eu estou aqui. Aí você fala, mas por causa de mim, eu nunca preguei para você, nunca te entreguei um livro. Muitos pregadores já falaram isso aqui. Aí a pessoa vai falar assim, mas era por causa do seu exemplo. O seu exemplo me incentivou a ser um cristão. O seu exemplo me incentivou a conhecer a Deus, a conhecer a Bíblia. Eu fiquei curioso e quis aprender através do seu exemplo. Irmãos, o exemplo fala mais que 1000 palavras, né? Quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, a gente aprende muito com os filhos, né? E a gente sempre ensinou, Daniel, as palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor, licença, né? Boa noite, bom dia. E aí, um dia, né, eu estava em casa, e eu não sei porquê, mas quando você abre a geladeira, eu já até contei essa história para algumas pessoas. Quando você abre a geladeira, a criança acha que dentro da geladeira deve ter algum mundo, um outro mundo, que elas querem parar ali na porta da geladeira e ficar observando tudo que tem dentro. O que tem? Eu não sei. O que passa na cabeça delas, eu também não sei. Mas enfim, eu abri a geladeira e o que meu filho fez? Foi lá na geladeira e ficou lá, olhando em cima abaixo da geladeira. E eu com pressa. E eu peguei e falei pro meu filho assim, ó, filho, sai daí, a mamãe precisa fechar a geladeira, sai daí. E ele não saía. E ficava ali parado. Aí eu fui fechando a geladeira. Fui fechando a geladeira para ele sair. Ele olhou assim para mim, assim, com uma cara séria. E falou assim, é licença. Irmãos, a minha cara queimou. Nem aquele arzinho fresco que sai da geladeira amenizou a situação. Minha cara queimou. Por quê? Porque naquele momento eu usei aquele ditado que fala assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu falo, o que eu faço. Ou seja, eu ensinei meu filho a pedir licença, mas eu não pratiquei com ele. Foi vergonhoso para mim. Foi. Então, irmãos, a gente tem que dar o exemplo. Tá? Vocês lembram da história de Jesus? Todo mundo aqui conhece muito bem a história de Jesus. A gente falou sobre 4 mulheres. Mas a gente também vai falar sobre um homem. Esse homem que representa toda a humanidade. Esse homem que não mediu esforços para a gente estar aqui hoje. Esse homem que não mediu esforços
para nos salvar de nós mesmos. Porque se dependesse de nós não seria assim. Porque nós não temos capacidade para nos salvar. Mas Jesus, ele deixou o trono dele lá do céu, deixou a glória, deixou a sua majestade e veio a esse mundo aqui. Tão pecado, tão sujo, imundo, para morrer por nós. E muitas vezes a gente não faz por merecer, né? A gente ignora o que Jesus fez por nós. E esse foi o maior exemplo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Esse foi o maior exemplo. Cristo lá no céu disse: eu vou morrer por aquele povo, eu vou salvar o ser humano do pecado. Isso foi um exemplo. Lembram da pergunta que eu tinha feito no começo? Se Deus chamar você hoje para uma missão, qual vai ser a sua resposta? Eu vou. Senta aí, mulheres. Parece que só 4 que vai. Se Deus te chama hoje para uma missão, qual vai ser a sua resposta? Eu vou. Por favor, sentem novamente. Irmãos, sejam fiéis àquilo que você acredita. Se Deus chama você hoje para uma missão, é Deus que está te chamando, não sou eu. Qual vai ser a sua resposta, irmão? Eu vou. Eu vou, irmãos. Vamos ser fiéis àquilo que acreditamos. Vamos ser fiéis àquilo que a gente prega. Vamos levar a mensagem de Deus a todo mundo. Hoje nós encontramos aqui a história de Rebeca, Débora, Ruth, Esther e a história de Jesus. Sabe o que eles têm em comum? No momento crucial, quer isso os afetasse pessoalmente ou sua nação inteira, um deles impactou toda a raça humana. Eles precisaram decidir, e a decisão que tomaram está resumida nessas palavras: eu vou. Deus está te chamando hoje para isso. Deus está chamando você para participar dos cultos aqui na igreja. Deus está chamando você para participar dos eventos que tem na igreja, porque isso reaviva a nossa fé. Deus chama você hoje para participar do Caleb. Deus chama você hoje para você participar da arrecadação de alimentos e fazer cestas básicas para aquelas pessoas que não têm condições. Deus chama você para tantas coisas. E qual é a resposta que a gente dá? Será que é eu vou e vai e faz? Ou é espera um pouco, Senhor, hoje não dá, talvez amanhã? Irmãos, se nós soubéssemos quão pouco tempo a gente tem aqui, a gente não desperdiçaria esse tempo ignorando o chamado de Deus. A gente prontamente se colocaria à frente e falaria como Samuel: eis-me aqui, Senhor, eu vou. O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu pregue para o meu vizinho? Eu vou. O Senhor quer que eu participe do prego? Eu vou. O Senhor quer que eu participe do Impacto Esperança? Eu vou. Eu sou a sua serva, eu sou o seu servo, eu estou aqui para te servir. Essa é a resposta que Deus quer da gente. É tudo para Deus, do muito que Deus fez para a gente. Teve o tema jovem, né? Tudo por Ele, irmãos. É tudo para Deus, é para Ele, tudo é por Ele. Não é por nós mesmos. Porque nós mesmos a gente sabe que somos incapazes de fazer qualquer coisa. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, Ele nos concede a força para fazer. E mulheres, falo especialmente para mulheres, porque hoje a gente está comemorando, né, o sábado missionário da mulher adventista. Mulheres, coloquem seus maridos aí, para pregar o evangelho também. Porque nós somos também a base ali do lar, não é só o marido. Nós também somos a base do nosso lar. Nós é que tem que colocar as coisas para frente também, não é só o marido. Vamos falar assim: o marido é a cabeça da casa. Errado, quem é o cabeça da casa é Deus. É Deus que é o cabeça da casa. Nós somos os membros, né? A parte de baixo. Mas a cabeça tem que ser Deus. Tá? Então, mulheres, vamos ser firmes. Vamos dar o exemplo.
Se Deus está chamando, a gente vai. Vai e vai fazer. Tá? Nesse momento eu gostaria de chamar a Vitória aqui à frente. Ela vai estar cantando um hino pra gente. Flores do arco-íris, a brisa olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Mas enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os vales. Alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Com um sorriso de criança, o perfume de uma flor. Testemunha em silêncio o amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé para fazermos uma oração? Mulheres, sejam fortes. Sejam fortes por vocês, pelos seus filhos, pela sua família. Você já está acabando. Logo, logo Jesus volta e aí a gente não vai precisar passar por tanta coisa. Né? Se Deus fizer o chamado para você hoje, qual vai ser a sua resposta? Eu vou. Isso seja feito na nossa vida. Oremos. Pai querido, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua mensagem a todo mundo. Senhor, nos capacite, Pai, nos ajude e sempre que o Senhor fizer o chamado na nossa vida, possamos ter, Pai, a coragem, a determinação
de dizer: eu vou ir lá e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos do Senhor. Sabemos que não somos merecedores, Pai, de tanto amor, de tanta bondade, mas mesmo assim, o Senhor nos ampara com esse amor que é inabalável. Obrigado pelas bênçãos. Leve cada um ao seu lar em segurança. Abençoe, Pai, a cada mulher que está aqui, Pai. Mulheres fortes, decididas, corajosas, Pai, que levam a Tua mensagem. Obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.